Salve, salve, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui estamos novamente e nesta videoaula nós vamos fazer exemplos, fazer exercícios sobre corrente elétrica, tá? Principalmente sobre os assuntos que nós estudamos no vídeo de corrente elétrica parte 1 e parte 2 que eu coloquei anteriormente, tá bom? Então, se você viu esses vídeos, está preparado e vai compreender direitinho esses exemplos que nós vamos fazer agora. Galera, vem comigo, eu vou para o meu canto aqui, tá? Vou ficar aqui embaixo e nós vamos dar início, pessoal, ao estudo de alguns exemplos sobre corrente elétrica. Vem lá, vamos lá, né? Primeiro, exemplo 1. Por uma seção reta de um condutor passam 3,6 vezes 10 elevado a 3 coulomb em uma hora. Determine a intensidade da corrente elétrica no condutor. Galera, essa questão é bem simples. Ela vai abordar, né, literalmente a definição matemática de corrente elétrica, que é justamente a divisão da quantidade de carga elétrica pelo tempo, tá? Pelo intervalo de tempo que essas cargas levaram para passar. A formulazinha que a gente tem é essa aqui, ó. O I é a corrente elétrica, vai ser o quê? A divisão entre a quantidade de carga pelo intervalo de tempo, como eu acabei de falar. E aí, galera, quem é a carga? É 3,6 vezes 10 elevado a 3 coulomb. Porém, quem é o tempo aqui, pessoal? Me digam aí. Isso aí que você falou. É justamente uma hora. Só que aqui, galera, na nossa equaçãozinha aqui, na nossa fórmula, nós vamos colocar o tempo em segundos. Então, se liga, olha aqui em cima. Uma hora é igual a 60 minutos. E cada minuto também tem 60 segundos. Então, para nós transformarmos horas em segundos, nós vamos multiplicar 60, que é 60 minutos, né, que compõe uma hora, vezes 60 segundos, que cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60 vai dar um total de 3.600 segundos. Agora é só jogar isso na nossa equaçãozinha e nós vamos ter que a corrente elétrica é igual a 3,6 vezes 10 elevado a 3 dividido por 3.600. Porém, observa que no denominador nós temos aí, aliás, no numerador nós temos aí 3,6 vezes 10 a 3. Está em notação científica. Embaixo não. Você pode optar ou deixa em cima sem estar em notação científica, ou embaixo você transforma em notação científica. Como é que eu fiz? Eu transformei o que está embaixo em notação científica. Aqui ó, eu tenho 3.600, galera. Não tem nenhuma vírgula presente aqui na ilustração, mas é como se ela estivesse bem aqui, lá no finalzinho. Então eu vou voltar ela para a esquerda 3 casas, ela vai parar aqui entre o 3 e o 6, e eu vou colocar vezes 10, e como eu voltei 3 casas, vai ficar 10 elevado a 3. Então olha aí o que nós temos, 3,6 vezes 10 elevado a 3, dividido por 3,6 vezes 10 elevado a 3, vai dar igual a 1, né? Então nós temos que a corrente elétrica, nesse caso, vai ser de 1 ampere. Questão moleza, tá? Vamos para outra. A próxima questão, pessoal, o exemplo 2, diz o seguinte. A figura abaixo representa um amperímetro, tá? Então nós temos aqui um amperímetro, tá? E temos aqui uma fonte, uma lâmpada direitinho. E a pergunta diz assim. Supondo que esse amperímetro acuse uma corrente de 2 amperes, determine a carga que atravessa o amperímetro durante 10 minutos. Gente, ó, essa questão é um pouquinho diferente. Observa que ela não nos fornece, aliás, que ela não pede para a gente encontrar qual é o valor da corrente. Ela já forneceu isso. Ela vai pedir para nós encontrarmos o valor da carga que passou por um condutor que estava sendo percorrido por essa corrente de 2 amperes durante 10 minutos. Para isso, pessoal, você vai lembrar, pela definição de corrente elétrica, nós temos que a corrente é igual à carga que atravessa o condutor dividido pelo tempo. É essa aqui ó, que nós precisamos encontrar, tá? Então, nós só fazemos o quê? Nós só vamos multiplicar meios pelos extremos, Q vezes 1 é igual a I vezes delta T, tá? Q vezes 1 vai dar Q,
vai ficar igual a I vezes ΔT. Quem é a corrente, pessoal? A corrente elétrica está aqui, ó, 2 amperes, já tenho ela. E quem é o tempo? O tempo, gente, se vocês observarem, ele é 10 minutos. Está em minutos, vamos transformar esse tempo em segundos. Para transformarmos em segundos, basta multiplicar por 60. Cada segundo, ou cada minuto, é 60 segundos. Moleza, 60 vezes 10, né? 10 vezes 60 vai dar 600. Então, nós temos aqui que a carga vai ser a corrente vezes o tempo. Então, vai ser 2 vezes 600. E no final vai dar o quê? 1.200 coulomb. Resposta correta, letra D. Galera, moleza também essa questão. Agora nós vamos pegar uma um pouquinho mais detalhada, um pouquinho mais robusta, tá bom? Lembrando que se você der conta dessa, as outras questõezinhas vai ficar aqui, ó, no chinelo, vai ser moleza. Então vem comigo. Um condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 800 mA, tá? Tá aqui a corrente, eu vou marcar aqui. Conhecida a carga elétrica elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, o número de elétrons que atravessam uma seção normal desse condutor por segundo é. Olha aí, pessoal, ó. Ele nos forneceu a corrente e ele quer saber qual é o número de elétrons que vai passar por uma seção desse condutor em um segundo, né? Ele falou aqui no final, por segundo, então é 1 segundo. E ele me disse aqui, ó, o valor da carga elementar. Vamos lembrar uma coisa? A questão forneceu a corrente, só que a corrente está em miliampere. Nós devemos transformar em ampere, pessoal. E você vai lembrar que mili corresponde a 10 elevado a menos 3. Então, você troca um nzinho de mili por 10 elevado a menos 3. Se você quiser multiplicar logo aqui, ó, 800 vezes 10 a menos 3, vai dar 0,8. Então, deixa aqui, ó, 0,8 é a corrente elétrica, tá? 0,8 amperes. E o tempo? 1 segundo, como eu falei. A carga elementar ele me diz também, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tudo isso foi fornecido pela questão. Agora, pessoal, nós vamos voltar àquela equaçãozinha da definição da corrente elétrica. Corrente é igual a carga sobre o tempo, né? Carga sobre o tempo é igual a corrente. E nós vamos se lembrar lá do estudo sobre carga elétrica, que o valor da carga vai ser igual ao número de elétrons ou prótons em excesso vezes a carga elementar, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó, que eu estou botando aqui do lado, tá? E aí, pessoal, nós vamos substituir essa equação, tá? Nessa aqui, ó, no valorzinho aqui do I. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar I é igual, aí em vez de eu colocar o que, eu vou colocar N vezes E. Então, fica N vezes E dividido por delta T. Se nós pegarmos, multiplicar meios pelos extremos, pessoal, vai ficar o seguinte. N vezes E vezes 1 vai dar N vezes E. I vezes ΔT dá I vezes ΔT. Vai colocar aqui. Isso é igual a isso, né? Depois de multiplicar meios pelos extremos. E aí você lembra, a pergunta quer saber o número de elétrons. Ou seja, quer saber o valor do N. Então, galera, antes de você substituir, deixa só o N de um lado, passa a carga elementar para o outro lado, dividindo. Vai ficar o quê? Vai ficar que o número de elétrons é igual a I vezes ΔT dividido por E. Galera, depois que você fez essa continha aqui, deixou isso aqui como tá, você pode substituir agora, tá? Depois que você substituir, vai ficar a corrente, que é 0,8 vezes 1, que é o tempo, dividido pela carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí, ó, você divide 0,8 vezes 1, dá 0,8. Divide por 1,6, vai dar 0,5, tá? Tá repetido aqui, tá bom? Dispensa aí essa parte aí, foi só um erro técnico. Dá 0,5. E esse 10 a menos 19 vem para cá para multiplicação, ó, ele está dividindo aqui embaixo, ele vem para multiplicação em cima, tá? Ele vai ficar positivo, era menos 19, fica mais 19. Então, olha aqui, ó, nós temos o resultado. Porém, nas opções não
se encontram nada parecido, ou melhor, igual a isso. Mas tem isso aqui, ó, parecido. Se você então pegar aqui, ó, sua vírgula que está bem aqui, pertinho aqui, ó, entre o 0 e o 5 e colocar ela para frente, né? Colocar ela para a direita, para depois do 5. Então nós vamos ter que vai ficar 5 vezes 10, aí elevado a quanto, né? Era 19. Como você botou uma vírgula, aliás, como você colocou a vírgula uma casa para a direita, você vai diminuir. Lá era 19, fica 19 menos 1, 18. Então a resposta correta. 5 vezes 10 elevado a 18. Letra C, né? Então, garotada, essa daí, tá? Galera, essa daí foi a nossa questão do exemplo 3. Nós vamos ver por antepenúltimo, aliás, por penúltimo, uma questão sobre gráfico, que também acho importantíssimos vocês saberem, tá? Resolver questões de gráfico. Essa questão diz o seguinte, esse exemplo. Um condutor ele é atravessado por uma corrente elétrica, cuja intensidade varia no tempo, como no gráfico da figura abaixo. Qual a quantidade de carga que atravessa o condutor no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos? Galera, vejam que ele me deu um gráfico. Esse gráfico ele é justamente da corrente elétrica em função do tempo. Observa, o gráfico está bem direitinho, a corrente está em ampere e o tempo está em segundos. Então, nós vamos calcular qual é a carga, né? E, galera, quando a questão te der um gráfico e te pedir a carga, você fica feliz. Por quê? Porque vai entender o seguinte, a carga é igual à área do gráfico. Ou seja, eu vejo o que é que formou no gráfico, na região abaixo do gráfico, e calculo a área, eu vou achar a quantidade de carga. No nosso exemplo aqui, pessoal, se você observar, ó, a figura que se formou no gráfico, ó, ele pediu do 0 até o 10, tá? Do 0 até o 10 compreende essa parte todinha aqui, ó. Todinha. Deixa eu riscar aqui de amarelo. Então, essa parte todinha é o que? É um triângulo. E qual é a área de um triângulo, pessoal? Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? A base é isso aqui, ó. De 0 até 10 vai ser quanto? 10. E de 0 a altura, olha aí, ó. A altura, perdão. A altura de 0 até 5 vai ser quanto? 5. Então a base vai ser 10 e a altura vai ser 5. Você pega 10 vezes 5 e divide por 2. 10 vezes 5 dá 50, dividido por 2. Nosso resultado final vai dar o quê? 25. Galera, a última questão é justamente sobre aquele vídeo que nós postamos, aliás, que eu postei anteriormente, sobre os efeitos da corrente elétrica. Essa questão aqui é da URCA, aqui do Ceará, e diz o seguinte. Aí deixou aqui um espaçozinho para ser completado, é explicado pelo aquecimento dos condutores ao serem percorridos por uma corrente elétrica. Estando os elétrons livres no condutor metálico, possuem grande mobilidade, podendo se deslocar, se chocando com outros átomos na rede cristalina durante seus movimentos. Sofrem contínuas colisões com os átomos da rede cristalina desse condutor. Então, galera, ele falou basicamente aqui que alguma coisa é explicado pelo aquecimento dos condutores. E esse aquecimento, pessoal, ele é explicado justamente pelas colisões dos átomos, tá? Dos elétrons com os átomos no condutor, tá? E aí eu diz assim, ó, no final aqui me fala. A cada colisão, parte da energia cinética do elétron livre é transferida para o átomo com o qual ele colidiu. E essa passa a vibrar, aliás, e esse passa a vibrar com uma energia maior, tá? Esse aumento no grau de vibração dos átomos do condutor tem como consequência um aumento da temperatura. Através, ó, vou ficar aqui até um pouquinho mais baixo para não atrapalhar. Através desse aumento de temperatura ocorre um aparecimento de incandescência, que nada mais é do que a luz emitida nesta temperatura. Galera, observa, ele está falando de forma geral do aquecimento do condutor quando uma corrente elétrica passa por ele. E esse efeito é justamente o nosso efeito Joule, né? Galerinha, por hoje é só. Ficamos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe aqui o seu like. Até a próxima.